Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de dezembro de 2011, terça-feira. O verbete é de número 2137. Ele tem 7 páginas, 57 elogios e 29 máximos. Eu chamo a atenção para o detalhismo que tem 17 máximos. O tema é lexicoteca. A especialidade é mental somatologia. Quem redigiu o verbete é a especialista nossa maior, que toma conta do holociclo, que é a professora Cristiane, que está ali hoje assessorada, né? Aí seriamente, por outro que entende o assunto. De modo que vocês estão perdidos hoje. Definição. A lexicoteca é a coleção de dicionários, vocabulários, glossários, almanaques, guias, manuais, vademecums, atlas, catálogos, tesauros, tesouros e enciclopédias de volume único, compondo o acervo holocognitivo do holociclo, localizado na Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC. Agora, nós temos a manifestação pensênica a partir das palavras, a autopensenização carregada do PEN. A lexicoteca virtual, o corredor do saber lexicográfico, a doação de dicionários por voluntário da Conscienciologia, a organização periódica da lexicoteca, o lexo enquanto galáxia em expansão, o sentimento de inclusão social a partir da inserção lexical em dicionário monolíngue. Eu li apenas uma parte, tem mais de 20 linhas aí a fatologia. Os bastidores extrafísicos na elaboração de dicionários, a EQPEC especializada em paralinguística, o autodesassédio mental somático pela compreensão do universo linguístico-cognitivo da palavra. Na argumentologia tem o tópico sobre taxologia com as 3 tecas do acervo holocognitivo da holoteca, que é a encicloteca, a hemeroteca e a lexicoteca. Agora tem um outro tópico sobre a lexicoteca com 50 temas de dicionários com respectivas ideias-chaves, selecionado entre os 1.103 assuntos atualmente existentes na lexicoteca do holociclo, escolhidos com critério de fornecer visão panorâmica do universo pesquisístico lexicográfico. Quer dizer, de 1.103 assuntos, ela selecionou 50. Na remissiologia, destacamos dos 15 itens: biblioteca, dicionário cerebral analógico, holociclo, holotecologia, taxologia do conhecimento. Frase enfática. A lexicoteca constitui aporte max proexiológico para os intermissivistas, homens e mulheres, poderem escrever obras-primas tarísticas derivadas da autoexperimentologia teática cosmoética. Você já aplicou a técnica dos 50 dicionários? Quais os frutos tarísticos publicados dessa pesquisa? A bibliografia tem 15 fontes bibliográficas. A webgrafia aponta uma fonte. Agora, na mega-análise, eu separei 15 itens aqui. Mental somatologia, holocognição, palavras, metalexicografia, pesquisa, lexicoterapia, holotecologia, lexicotecologia, lexicografia, orismologia, enciclopediologia, cosmocogniciologia, terminografia, terminologia e coleção. Agora, questionamento. É possível uma consciência viciada em sexo se acoplar durante o ato sexual para sentir os orgasmos do casal? Se sim, tenho sempre que fazer EV antes do sexo para evitar essas consciências? Se você for mal assistido, o ideal é sempre fazer isso. Tem os íncubos e os súcubos e os congressos sutiles. Eu já expliquei isso tudo em livro com detalhes. Agora, é sempre bom você também melhorar a blindagem energética da sua alcova. Isso é muito importante. Agora, a pessoa começa a sentir isso a hora que viu
que tem gente subtraindo os processos da sensação. Então, o homem, por exemplo, ele tem uma ejaculação e não tem orgasmo nenhum. Isso mostra que alguém entrou na história. Na mega euforização, que acontece às quintas-feiras, eu posso de casa ajudar, doando energia para ajudar os amparadores na assistência aí no tertuliário? Nesse processo, eu devo somente esterilizar energia para o tertuliário? Sim. Vamos em frente. Muito obrigado, desde já, pela contribuição. A melhor maneira de adquirir endoconsistência dentro da atuação cosmoética é pela TENEPS? A obrigatoriedade do exemplarismo assistencial é a melhor solução para pôr a pessoa no eixo da cosmoética? A fase de turbulência dos 6 primeiros meses é justamente pela necessidade do ajuste da cosmoética pessoal? Não há dúvida. É isso aí. Está pensando certo. A verbetógrafa. Parabéns pela riqueza detalhística do seu verbete. Poderia nos explicar melhor o binômio dicionarístico onomástico Benot-Santos Azevedo? Benot-Santos Azevedo são 2 lexicógrafos. Na verdade, Eduardo Benot é um lexicógrafo espanhol que publicou um dicionário de ideias afins, um dicionário analógico, em 1898, lá na Espanha. E o Francisco Ferreira de Santos Azevedo é um lexicógrafo brasileiro, goiano, que publicou um dicionário de ideias afins analógico aqui no Brasil em 1950, a primeira edição. E, na verdade, esse dicionário analógico espanhol, né, do Benot, foi uma aquisição que o professor Valdo fez em Madrid. Sim, mas ele é o titular. O Santos Azevedo é uma cópia. Exatamente. Cópia adaptada para o idioma português. É isso que eu vou explicar. E esse dicionário, então, do Santos Azevedo, a gente observa que o quadro sinóptico das ideias, toda a organização, toda a estrutura do dicionário, os verbetes escolhidos, os antagonismos e as analogias, tudo realmente está praticamente idêntico ao dicionário do Benot, né? Então, o dicionário do Santos Azevedo, praticamente, ele é uma tradução do dicionário analógico do Benot, mas é claro que não se reduz a uma tradução, porque nem tudo que está na língua espanhola dá para traduzir aqui para a língua portuguesa. Então, houve um processo de criação do Santos Azevedo, mas, assim, 90%, toda a estrutura, realmente é tudo do dicionário do Benot. Eu escrevi um artigo sobre essa comparação dos 2 dicionários, que deve sair ano que vem. Poderia nos explicar o polinômio dicionarístico Aurélio, Ais, Michaelis, Borba, Sacconi? Sim, esse polinômio, na verdade, foi para chamar a atenção que no nosso país, no Brasil, a gente tem grandes dicionários monolíngues, né, dicionários da língua portuguesa, né, e o Aurélio é o mais conhecido, o dicionário Ruais da língua portuguesa também, e o Michaelis também. Esses 3 são os mais conhecidos, eles são denominados na literatura da lexicografia do G3. Eles chamam esses 3 autores de G3, os grandes, né? Os 3 grandes. E eu acrescentei o Francisco Borba, que escreveu um dicionário, que é o Dicionário de Usos da Língua Portuguesa. O Francisco Borba é um professor da Universidade Estadual de São Paulo, da Unesp, e publicou, essa aqui já é a 2ª edição do dicionário dele, que está mostrando aí na tela, o Dicionário Unesp de Português. E esse dicionário do Borba, ele é o primeiro, em comparação aos outros, que foi feito de uma forma diferente. Ele já foi feito no estilo da lexicografia mais recente, que é a lexicografia que utiliza o corpus eletrônico. O que quer dizer isso, né? Hoje em dia, a informática, os computadores, eles entraram em todas as disciplinas, em todas as ciências. E a lexicografia não podia ficar de fora. Então, hoje se constituem grandes bancos de dados lexicográficos e terminográficos, onde se insere, então, uma quantidade gigantesca de palavras, milhões e milhões de palavras, para, a partir dali, se estudar através das técnicas da lexicometria,
fazer uma análise estatística dessas palavras, para ver qual é a frequência dessas palavras, para então, a partir do critério da frequência, selecionar as palavras que vão compor ou não um dicionário. No caso do Borba, foi isso que ele fez. Ele foi na base de dados e, a partir dali, extraiu, então, as palavras mais frequentes da língua portuguesa, de 1950 para cá, né, ele estabeleceu um período, né, foi de 1950 para cá, e por isso que é contemporâneo, que está escrito no título, né, porque realmente é recente. Ele não teve a preocupação como o Aurélio, por exemplo, que resgata palavras, né, dos séculos passados e tem essa perspectiva, né, que a gente chama de diacrônica, né? A perspectiva diacrônica é justamente essa que estuda o histórico, né, as palavras ao longo do tempo. Então, no Aurélio a gente já vê mais essa preocupação. Agora, no Borba, não. É um estudo sincrônico, é um estudo mais contemporâneo, é atual, é do que está se falando hoje no país. Então, eu acrescentei o Borba e, no caso aí também, falta o Sacconi. O Sacconi é o outro dicionário de língua portuguesa. Eu escolhi trazer esses dois para mostrar, porque são os menos conhecidos, que é o Sacconi e o Borba. Os outros três são mais conhecidos. Então, esse aqui é o grande dicionário Sacconi da língua portuguesa. Esse dicionário foi lançado ano passado. O Sacconi, o Luiz Sacconi, é um professor aposentado também da Universidade de São Paulo, da USP. E ele escreveu esse dicionário, escreveu vários dicionários na vida dele, mas esse é o maior. E ele também tem a proposta nesse dicionário de ser um dicionário enciclopédico, diferente dos outros. Então, além de ser um dicionário monolíngue, né, um dicionário da língua, ele faz comentários, ele coloca questões históricas, né, sociais, políticas, datações, explica, né, iniciativas tomadas ao longo do tempo. Então, ele tem um caráter realmente enciclopédico. Então, na verdade, o polinômio ele é constituído dos 3 grandes, mais conhecidos, e desses 2 menos conhecidos que a gente está acrescentando aí no polinômio. Quantos neologismos conscienciológicos estão presentes no grande dicionário Sacconi da língua portuguesa? Algum intermissivista foi acessado através desta via? Já. Tem 6 neologismos no dicionário Sacconi, 6 principais que a gente tem identificado, como pensenologia, evoluciologia. Tem derivações aqui, subentradas, né? Evoluciólogo. Então, esses seriam os neologismos que foram acrescentados no dicionário Sacconi. E, bom, eu não tenho conhecimento de se algum intermissivista chegou a partir desses neologismos. Mas teve gente que veio me falar. Já teve? Então, o professor Valdo tem a informação que teve gente que chegou, né, que acessou a palavra através do dicionário Sacconi. Foi até um item que eu coloquei aí também na fatologia, essa condição dos neologismos. Aqui, fala para ele que na entrada do tertuliário tem estudo lá marcado. Esse fato da inserção dos termos da conscienciologia num dicionário monolíngue, isso é um marco na história da conscienciologia. Por quê? Porque, na verdade, isso gera, até o item seguinte aqui na fatologia, é a questão da inserção, o sentimento de inserção social a partir da inserção lexical em dicionário monolíngue. Então, foi interessante, ano passado, quando saiu o dicionário Sacconi, que nós identificamos que tinha esses neologismos da conscienciologia, que estão expostos aqui na entrada do tertuliário. Eu comentei com uma voluntária lá no Holociclo, né? Você já viu o dicionário Sacconi, que tem os neologismos da conscienciologia? Ela falou, eu já vi. E eu me senti assim, parece que agora eu estou me sentindo parte da sociedade, é como se agora sabessem que a gente existe. Foi mais ou menos essa expressão que ela utilizou. E aquilo me chamou muita atenção. Então, eu acho que o Sacconi, ele tem toda uma discussão, ele é polêmico, né, dentro do meio da lexicografia e tudo, pelos seus posicionamentos, mas ele trouxe ele possibilitou uma condição que não só ele inseriu os termos conscienciológicos, mas de muitos outros grupos, né, de muitas outras linhas de pensamento, grupos sociais, e isso permite esse sentimento de inclusão, né? Como se a língua ela faz parte de todos, do povo, né? Então o que o povo fala tem que estar no dicionário.
Então, essa inclusão que ele colocou das unidades léxicas, né, ela é também uma inclusão social. Então, isso que eu acho também sério da gente chamar a atenção aí na condição dos dicionários. Em uma tertúlia anterior, o senhor disse ter sido o pai da monja. Ela dessomou com a idade de 23 anos. O senhor foi irmão do transmentor. Então, eu pergunto, o senhor ficou para trás para nos ajudar criando a consciência hoje? Ah, bem que poderia, né? Seria o máximo, né? Mas não foi nada disso. É mesmo furada minha, né? Se o senhor não tivesse feito dessa maneira, iria atrasar em muito a nossa evolução. Eu não acho, o problema é deles. Eu sou pau mandado, eu apenas sou micro-onda, sabe? Estou refletindo as ondas deles, do processo. Mas não tem nada que ver, não, o problema é deles. Agora, isso tudo foi marcado e tem muito mais gente atrás disso, muito mais importante que a gente aqui. Eu quero dizer para vocês que a Unicim vai ter agora, no dia 11, daqui 5 dias, o colegiado da intercooperação. A abertura às 15 horas e vai até às 17 horas. É domingo que vem. Agora, a equipe da Unicim está toda lá funcionando dentro do processo. Eu penso que aqui não está falando onde vai ser, mas deve ser no discernimento, não é isso? Agora, outra coisa, eu estou aqui com o final do ano no CAEC. Tem uma série de cursos e situações. Então, tem no dia 19 a 21 de dezembro, depois tem ainda 22 de dezembro específico, depois tem 26 a 29, 29 a 31, e tem 23 a 25 também. Agora tem a complementar, desperticidade, temas avançados em TENEPS, 7º Fórum da TENEPS e 4º Encontro Internacional de Tenepsista, 40 manobras energéticas, tudo isso está aqui, ó. Quem quiser ver, está aqui, tem de tudo. Eu quero ficar com esse aqui, porque para levar também para o álbum de família, que esse tem mais, vocês todos estão aqui dentro, família inteira. Agora eu, então... Cris, na página 9, a fatologia, a 7ª linha de baixo para cima, é o caráter lúdico das palavras. O caráter lúdico das palavras é que quando você começa a trabalhar mais com dicionário, você vai vendo a semelhança, as sincronicidades, as palavras oportunas, as palavras mais adequadas. Então, um exemplo seria até mesmo de ontem, né? O professor Pedro utilizou no verbete dele lá o assomemos, né? O assomemos no sentido, o complexes, né? Então, da obtenção do complexo dentro de um verbete que é o check-up somático. Então, soma, corpo físico, né? Então, essa sincronicidade do assomar, ter a palavra soma e está dentro do contexto do cuidado com o corpo para a gente poder chegar no complexo. Então, esse caráter lúdico conforme você vai trabalhando com o dicionário, você vai encontrando essas palavras mais oportunas, mais adequadas, né? Mais em cima do lance para transmitir uma mensagem. Correto. Agora, nesse antagonismologia, você já explicou esse antagonismo sincrônica, obra diacrônica. Um é contemporâneo e histórico. Agora, eu queria saber se tem essas obras diacrônicas, se você tem algum exemplo aí de dicionário. O melhor exemplo seriam as obras etimológicas, né? Porque elas, na verdade, etimologia. Não seria só a etimologia, os dicionários etimológicos, mas eles são o melhor exemplo para mostrar essa condição histórica. Porque eles vão justamente tratar do histórico, né, do étimo da palavra, a evolução daquele étimo, todas as palavras, as cognatas que podem decorrer dali. Então, o melhor exemplo de obra diacrônica seria essa. Mas existem também obras históricas, né, do contexto do termo, como é que foi utilizado, né, existem dicionários também que trabalham dessa forma. Correto. Agora, na paradoxologia... esse paradoxo, o primeiro aqui, né?
O paradoxo na página 11, né? O paradoxo das metáforas introduzirem novos matizes de significação no campo semântico da palavra e, ao mesmo tempo, impossibilitar a limitação do campo de significação da mesma. Então, as metáforas, né, elas, na verdade, elas são palavras, né, que não querem dizer aquilo ao pé da letra, né? Elas é utilizado num outro sentido. E aquilo amplia o campo de significados, né, o campo semântico daquele termo, mas ao mesmo tempo que ele vai ampliando, né, ele tem essa condição de impossibilitar que se chegue a um fim nesse próprio campo semântico. Então, ele sempre dá essa margem a sempre abrir mais e de expansão. Então, nunca chega num limite, né? Porque, na verdade, a metáfora é um raciocínio, né, que as pessoas fazem, que ampliam aquele significado dos termos. Então, tem aquele verbete do metáfora, né? Metáfora conscienciológica que o Pedro apresentou, que, por exemplo, trata da questão do bonde, o bonde extrafísico, né? Então, seria o coletivo ressomático. Então, a palavra bonde, né, que é um meio de transporte que já foi utilizado, aplicado na conscienciologia como uma forma de junção de um grupo indo com um objetivo comum. Né? Então, já ampliou o campo semântico do termo da palavra bonde, expandiu aquilo ali, e outras possibilidades de uso da palavra bonde são possíveis de serem criadas. Então, nunca chega a uma delimitação, a fechar, né? Chegar a fechar. Isso tem a ver na fatologia com aquele item do léxico em expansão. Né? Tem um item que eu coloquei da fatologia, que é justamente essa condição. Deixa eu ver aqui. Está na primeira página, na terceira linha, o léxico enquanto galáxia em expansão. Então, tem a ver com essa relação. Essa expressão, galáxia em expansão, foi um termo que a Maria Teresa Biderman utilizou no livro dela, Teoria Linguística. Eu achei muito interessante, porque ela dá essa ideia de que o léxico não tem fim. Na verdade, né, os seres humanos vão criando palavras, ideias, conforme vai ampliando, né, a capacidade de cosmovisão, de mundividência, aquilo vai crescendo. Então, a metáfora eu peguei aí como um exemplo, né, de que ela impossibilita essa finalização do campo semântico, mas, na verdade, as próprias palavras em si, elas têm essa possibilidade, né? Então, obrigado. Por favor, em paradoxologia, poderia exemplificar o paradoxo das metáforas introduzirem novos matizes de significação no campo semântico da palavra e, ao mesmo tempo, impossibilitar a delimitação do campo de significação da mesma. Eu acabei de explicar essa condição, dei o exemplo da palavra bonde, né, que é um meio de transporte, e na conscienciologia foi utilizado no sentido de bonde extrafísico, né, então essa condição do coletivo, né, das pessoas que ressomam juntos com uma tarefa, né, com uma proex conjunta a cumprir. Então, daí você já amplia o campo semântico dessa palavra bonde, né, você já adjetivou, você já qualificou de forma diferente. E existe a possibilidade de você continuar qualificando essa palavra com outros sentidos, ampliando cada vez mais o significado. Então, não tem ninguém pode dizer que acabou, que agora o bonde só serve para isso, não pode mais ser ampliado. Não, pode ser ampliado. Então, na verdade, esse paradoxo é essa noção de que quanto mais amplia, também não deixa finalizar, não deixa fechar. Né? Essa que é a ideia. Fala para pegar o microfone. Quando estive em Foz, conversei com o senhor e tive a sensação de já conhecê-lo de outras vidas, ou nesta mesma através de sonho. Mas como estou fugindo do fanatismo da religião, fiquei em dúvida se era uma mera impressão. O senhor saberia dizer se isso era impressão? Não, é coisa de vida passada, não é dessa. Agora, outro ponto é que desde que conheci a Conscienciologia há alguns meses, tenho forte impressão de que não é mais para arrumar desculpa, e está na hora de correr atrás do atraso. Quero começar a escrever verbetes, mas seria uma pretensão, já com poucos meses de Conscienciologia, querer fazer isso. Pega aí o microfone para você falar. Queria escrever sobre algo que pudesse ajudar o máximo de pessoas possíveis. Solta aí o verbo para mostrar a sua realidade para ela. Bem,
Eu estou há 10 meses na Conscienciologia, já escrevi um verbete, estou escrevendo Já defendi o verbete. Já defendi. Estou escrevendo o segundo agora, e a família, o meu duplista, a nossa filha mais velha também está escrevendo. E eu acho que cada um tem a sua bagagem evolutiva. Ela não falou quantos meses que ela está aqui. Já faz alguns meses que eu estou vendo ela falar aqui, mas não sei quantos meses são. Você foi 10 meses, ela já não sabe. Precisa saber. Eu acho assim, cada um tem que ir atrás do que pensa que é certo, não é? O negócio é ser veraz. Acho que os serenões e as consciências livres não podem prever o futuro com exatidão, pois pelo livre-arbítrio poderia evitar acontecimentos e assim não seria uma previsão precisa. Assim, as consciências livres não podem prever os números da loteria. Qual a sua opinião? Eu acho isso relativo, porque há uns processos de dados já a partir dos serenões e que as consciências livres têm até mais, que são atributos mentais somáticos que nós ignoramos. E outra coisa, eles às vezes não podem prever o que vai acontecer, mas eles podem fazer acontecer. Eles vão lá e influem no sorteio. Eu quero mostrar, é o negócio do logogrifo. Eu acompanhei esse caso com o doutor Inácio Ferreira. O doutor Inácio tinha se formado em medicina, psiquiatria, e foi para Uberaba. Chegou lá, tinha relação com os processos de espiritismo, que havia um nosocômio espírita, e ele psiquiatra, mas ele não admitia aquelas coisas. Então ele foi lá no logogrifo, e o médico recebeu lá a consciência e falou para ele assim: olha, você vai jogar no jogo do bicho agora, nessa quinta-feira, não, acho que era terça-feira, e depois na quinta-feira. Na terça, esse número. E na quinta, esse número. E esse dinheiro, você não pode ficar com ele. Você vai ganhar um montão de dinheiro. Não falou quanto que devia de julgar, não. Só deu os números. Aconteceu na terça-feira, tudo deu. Escuta só, o jogo do bicho é do Rio de Janeiro. Isso é Uberaba, tá bom? Agora, na quinta-feira, ele tornou a ganhar. Como ele ganhou na terça, ele colocou mais dinheiro na quinta. Um montão de dinheiro o cara ganhou. Aí, a partir disso, ele começou a chamar as sombras amigas, que eram as consciências. Isso é o doutor Inácio Ferreira com o jogo do bicho. Eu acompanhei, sei de tudo, vi as coisas de perto, sei que isso aconteceu, um negócio sério. De modo que não é bem assim. Agora, eu não fui perguntar depois para o logogrifo, como é que é? Você foi lá e marcou o... Sei lá, né? Professora Cristiane Ferraro, por que a maioria das consciências femininas costumam ser mais dissimuladas e neuróticas? Ixi, quer dizer, olha, vocês vão ficar calados depois dessa? É claro que algumas consciências são exceção, e essa regra não se enquadram nesse perfil doentio bastante visto no universo feminino. Olha, a propósito, eu quero dizer para você, meu chefe, que exceção é com C cedilha, tá? Também é uma exceção, que é bom você saber, porque a ignorância está com todo mundo, não é só com a gente. Você escreveu aqui exceção com 2 S, é com C cedilha. Obrigado. Pode falar. Bom, eu acho que a questão da neurose é um termo da psicanálise. Se a gente fosse traduzir para a conscienciologia, seria assediada, né? Então, eu acho que tanto mulheres quanto homens são assediados. É a maior doença da humanidade. Eu não acho que isso seja um privilégio das mulheres. Eu acho que ontem, até na discussão do check-up somático, vieram várias perguntas aqui justamente sobre por que os homens têm tanto medo de fazer exames e cuidarem do corpo deles, enquanto as mulheres cuidam dos seus próprios corpos. Vão muito mais aos exames, frequentam, têm o hábito de anualmente fazer um check-up. Então, eu penso que não seja uma condição feminina, é uma condição humana, é uma condição consciencial, né, da questão do assédio, né? Então, não vejo dessa forma. A Laura não está aqui hoje, né? A Laura. Agora, a condição da dissimulação, a gente vai ter um curso aqui em janeiro do próximo ano, que é profilaxia das posturas monárquicas.
Nesse curso, uma das professoras vai estar apresentando sobre essa condição da dissimulação, né? E é uma mulher falando sobre dissimulação. Então, se você tiver a oportunidade de vir, eu acho que vai ser bom para as suas pesquisas. Esse nosso amigo tem 27 anos só. Ele é muito bom porque ele escreve todo dia para mim aqui. Sabe? Eu sou freguês de caderno dele. Ele é meu freguês de caderno, não sei bem como é que é. Para a verbetógrafa, qual o prejuízo que teve a humanidade com a destruição da Biblioteca de Alexandria? Nos dias atuais ainda há reflexo dessa perda ou a humanidade já superou? Eles já fizeram até outra, está melhor do que era antes. Eu acho que toda destruição de biblioteca é uma grande perda para a humanidade, em termos de cognição, enfim, de tudo, de memória, porque, na verdade, a biblioteca, ela guarda, né, o conjunto de cultura, de sabedoria, né, de um povo, de uma comunidade, e ela representa justamente a memória viva, né, a memória das pessoas que estão escrevendo essas obras, né? Então, até aqui na condição da megapensinologia, né, eu coloquei lexicoteca, holomemória exterior. Então, essa condição das bibliotecas, lexicotecas, né, hemerotecas, elas fundamentalmente trabalham com a questão da memória coletiva. E a gente sabe que a memória é que forma a identidade de uma pessoa, a identidade de um povo. Então, é claro que toda destruição de livros, né, ela é negativa, ela é ruim, ela é prejudicial ao andamento da própria identidade e evolução de uma comunidade. Mas no caso de Alexandria, né, como o professor Valdo lembrou, ela já foi reconstituída, né? E um autor que trabalha muito nessa linha é o Fernando Baes, né? O Fernando Baes tem várias obras, vários livros contando sobre a história da destruição dos livros, né? Justamente para recuperar essa condição da memória coletiva. Muita coisa cai, muita gente cai. Ontem caiu o 7º ministro desse governo, vocês viram, né? Pesquisando na internet, descobri uma consciência chamada Moisés Essagui. Ele se diz psicanalista e usa alguns termos da conscienciologia. Criou o SEC, Centro de Estudos da Consciência, em 1998, na capital de São Paulo. Ele posta seus vídeos no YouTube constantemente. E analisando a parapsicosfera dessa pessoa, pude perceber que tem amparo desse trabalho dele. O que o senhor me diz disso? Não, já houve gente, já falou nele aqui, eu não conheço meu trabalho, mas que ele faz força para divulgar. Eu já conheci o nome, eu já andaram falando dele aí para mim. Vamos em frente, vamos estudar, vale a pena. Eu agora entrego à professora Cristiane. Vocês podem falar. Quem é? Cris. Meus parabéns assim, pelo trabalho apurado, né? E eu fiquei impressionada, quer dizer, então, que na Biblioteca Nacional tem 4.200 dicionários, menos do que no Holociclo. Então, essa pesquisa eu fiz toda via internet. Quando eu for ao Rio de Janeiro, eu quero ir lá na Biblioteca Nacional para conversar com a bibliotecária. Mas, pela internet, a pesquisa que eu fiz só está registrando 4.200. Mas penso que eles devem ter mais obras em estoque, duplicatas, que talvez não estejam aqui constando no dado divulgado na internet, né? Se for isso mesmo, por isso que eu coloquei aqui, né? O Holociclo é provavelmente o local com maior acervo de obras de referência do Brasil, né? Mas, sem dúvida, se a gente não for o maior, a gente está entre os maiores com uma biblioteca especializada, digamos assim, né? E quais seriam os outros que estão mais ou menos assim, também espera, com volume, com acervo grande? Então, a pesquisa que eu fiz foi na Biblioteca Mário de Andrade, que saiu uma matéria de jornal comentando sobre a reabertura dessa biblioteca em São Paulo, que teria em torno de 3.500 dicionários, enciclopédias, guias, né, obras de referência, e na Biblioteca Nacional. E também, quando a gente foi lá em Buenos Aires, também a gente foi na Biblioteca Nacional e perguntamos à bibliotecária quantas obras de referência, incluindo dicionários, enciclopédias, guias, eles possuíam lá. Ela não soube dizer. Aí ela me apontou assim as estantes e falou assim: olha, se você quiser dar uma olhada ali. Eu falei: então tá bom. Aí eu fui lá, fiz uma amostragem,
contei mesmo, só contei um por um, né? Mas fui em cada estante, calculei quanto cabia em cada estante, e aí fui multiplicando pelas prateleiras, quanto cabia em cada prateleira. Tinham várias sessões assim, e na minha amostragem lá, né, dava em torno mais ou menos de uns 7 mil obras de referência. Mas ela me disse que ela tinha em estoque mais obras de referência, que não estavam ali expostas. Então, por isso que eu acho que na Biblioteca Nacional deve ter mais, que eles não colocam tudo. As duplicatas não devem estar nessa contagem, penso eu, né? Então, por isso que eu deduzi que se for... Tem que olhar se você contou a obra com todos os volumes dela, ou se contou os volumes separados. Mas é que assim, os dicionários e guias e vademecums estavam todos numa sequência, e as enciclopédias estavam em outras estantes separadas. Então, pelo menos as enciclopédias que tendem a ter muitos volumes... Esse monte aqui, não. Então, aí as enciclopédias não. Tudo furado. Não, as enciclopédias não, porque eu sei que é um. Porque tem que ser por obra. E os dicionários é que eu fui mais ou menos contando, por isso que não dá para ter precisão nesse número, né? Mas, de qualquer forma, em torno de 7 mil, 6 mil, 8 mil, por aí, né? E a gente já está nessa condição aqui nas últimas pontuações, né, que eu fiz, são 5.865 dicionários, contando os diferentes e as duplicatas. Então, a gente está chegando a 6 mil obras de referência, né? Então, a gente não está tão longe assim das bibliotecas nacionais, ainda mais Buenos Aires, né, que é a Argentina, que é um povo bastante culto. A Buenos Aires é considerada a capital internacional do livro, de tanta livraria que tem. Então, eu acho que a gente não está tão mal assim na fita. Por isso que eu botei aqui a condição de provavelmente estamos aí entre os maiores no Brasil em termos de obras de referência. Vamos muito mais. Em Polinomiologia, página 10, 8ª linha, poderia elucidar o polinômio automemória, autocognição, autorreflexão, automundividência? Então, estava colocando antes a questão da memória, né? Então, os dicionários, os livros, né? E mais especificamente aqui a lexicoteca, né? Ela trabalha muito com essa condição da automemória. Então, quanto mais você estuda, né? E estuda dicionários, você está exercitando, sobretudo, essa faculdade mental, que é a condição da memória pessoal. Essa expansão da memória, esse uso da memória, vai permitir a autocognição, que é justamente um autoconhecimento maior, porque você tem um universo lexical, né, um dicionário cerebral mais expandido. Esse dicionário cerebral mais expandido vai permitir reflexões que talvez você não tivesse, se você não tivesse com esse universo tão rico, né? Então, você vai pensar coisas... As palavras possibilitam a gente dar nome a ideias que muitas vezes, sentimentos que a gente não sabe muitas vezes localizar, né? Então, quanto mais você expandir o seu dicionário cerebral, maior a possibilidade de autoentendimento, de autocompreensão, de autorreflexão, né? De expansão do próprio autoconhecimento. E com isso levar então à automundividência, que é essa condição de você formar uma visão de mundo, né? Então, quanto mais rico esse dicionário cerebral, não só em termos de maiores unidades lexicais da sua própria língua, mas também de outras línguas, isso vai ampliando a sua visão de mundo, a sua compreensão das pessoas, a sua própria interassistencialidade. Por quê? Porque você vai ter mais rapport, você vai ter sinapses do ponto de vista cerebral para poder acessar as pessoas através do vocabulário que elas têm, que elas entendem. Em resposta à última mensagem que enviei para o senhor, tenho 4 meses de Conscienciologia e estou terminando o CPC aqui no Rio. Por favor, poderia informar qual contato da pessoa responsável pela coordenação dos verbetes aí em Foz? É aí que você entra. Então, você pode... 4 meses já é muita coisa para quem fez curso intermissivo. Ela já está velhinha na Conscienciologia, 4 meses. Veterana. Então, se você quer fazer o programa Verbetografia, você pode mandar um e-mail para verbetografia@caec.org. Se você quer fazer o seu verbete independente aí da verbetografia, né, do programa Verbetografia, que é um ambiente que facilita a escrita do verbete, e quer já de imediato aprovar algum título para você já começar a pensar, você deve mandar o e-mail
para verbetes@caec.org. Ok? Ok, né? A gente tem, a gente tem na programação um programa Verbeografia em EAD, que já está terminando, né, a versão atual, né, a gente já está na última semana, e está previsto o EAD para março, né? Agora, em janeiro e em fevereiro, a gente tem presencial, é intensivo, semipresencial. A gente tem 3 aulas disponíveis, aí você já pode também assistir no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. Tem 3 aulas disponíveis, gratuitas, para qualquer pessoa acessar. Mas assim, o programa Verbeografia mesmo, completo, que vai discutir todas as sessões, o entrelinhamento entre todas elas, né? A gente tem 2 modalidades. O semipresencial, que vai ser em janeiro e fevereiro. Janeiro vai ser 9, 10, 11, 12 de janeiro. E fevereiro vai ser logo depois do carnaval, logo depois do balanço existencial. Okay? E em março a gente está prevendo uma nova turma de EAD. Cris? Oi, Cris. Parabéns pelo verbete, Cris. E ali na página 11, tem 2 perguntas. O segundo paradoxo ali, o paradoxo de um livro de referência valer sozinho por uma estante inteira repleta de volumes da biblioteca, e também da mitologia, o mito do dicionário completo. Você poderia expandir, por favor? Sim. O segundo paradoxo, o paradoxo de um livro de referência valer sozinho por estante inteira repleta de volumes da biblioteca, é um paradoxo que está colocado no manual da Proexis, onde o professor Valdo cita esse paradoxo nessa condição do investimento que o intermissivista deve fazer na sua intelectualidade, na expansão da mental somática. E uma obra de referência, como um dicionário, por exemplo, o dicionário de economia, né? O autor, muitas vezes, claro que se o dicionário tem bibliografia, é um dicionário bom, né, bem estruturado, o autor teve que estudar, teve que consultar, teve que ler vários livros da área de economia para poder formular um dicionário de economia. Então, é nesse sentido que, muitas vezes, o dicionário ele é uma síntese, ele é uma grande coletânea dos principais conceitos daquela ciência, daquela disciplina, daquela área, daquele campo de saber. Então, nesse sentido que, às vezes, uma obra pode valer para uma estante inteira, né? Porque a dedicação que um lexicógrafo tem, um esforço é muito grande para fazer uma obra bem feita. São muitos anos, décadas, né, de trabalho para poder publicar um dicionário bem feito, né? Então, você pega todos esses grandes que a gente citou aqui, né, o Aurélio, o Ruais, o Michaelis, é tudo na base de 10, 15 anos, 18 anos de trabalho, com muitas pessoas ajudando, né, com muitos assessores, né? O Michaelis é em torno de 80, 84 pessoas que ajudaram, o Ruais foram em torno de 200 pessoas no Brasil e no exterior ajudando para publicar essa obra. Então, é muita gente envolvida, com um trabalho de pesquisa muito sério. Então, às vezes, se você lê um dicionário, você já está à frente do conhecimento naquela área, naquele campo de saber. E a condição da mitologia é porque existe essa visão, muitas vezes, das pessoas, do dicionário como um oráculo. Então, eu tenho pergunta, o dicionário responde. Eu tenho dúvida, ele me sana a dúvida, né? Como se o dicionário fosse ter tudo que a gente busca. E, na verdade, qualquer tipo de dicionário, né? E isso não é verdade. Na verdade, os dicionários têm erros. Eles erram. Tem informação errada também, né? Eles estão incompletos. A gente procura uma palavra e não acha. Aí vai depender do objetivo, claro, do dicionário também, né? Então, a gente procura uma palavra num dicionário você encontra, no outro você não encontra, enfim. Então, esse mito de que o dicionário ele é perfeito, ele é completo, né? Ele vai ter tudo que a gente precisa, e na verdade não é isso que acontece. E aí, lembrando a condição de que os dicionários eles são feitos por seres humanos, né? Por consciências. Então, se as consciências são falhas, né, elas cometem erros, logo os dicionários também possuem muitos erros. Então, é para a gente partir para uma visão mais crítica,
em relação a toda a obra de referência. Claro, a gente vai consultar, mas sempre a gente deve consultar mais de um dicionário. Por isso que existe a técnica dos 50 dicionários, que é você fazer a pesquisa de um tema em 50 dicionários diferentes. Aí sim, após essa pesquisa, você vai ter uma visão de conjunto boa, né, sobre aquele tema, mas sempre buscando mais referências. Ok? Nada. Cristiane, essa sua listagem da lexicoteca, para mim, está um primor. Você fez a síntese de quase todas as classificações lá da lexicoteca, com sublinhamentos, assim, achei muito interessante, muito interessante. Agora, eu queria saber, o primeiro antagonismo na página 10, entradas vocábulos e entradas constructos. Qual é a diferença? Você podia explicar melhor para a gente? Sim. O antagonismo entradas vocábulos, eu estou me referindo aos dicionários, né? Porque o dicionário, a entrada, na verdade, é sinônimo do título do verbete, né? Essa palavra entrada quer dizer cabeça do verbete ou título do verbete. E vocábulo é a palavra, né? A palavra que muitas vezes vem da oralidade, né? Mas aqui, nesse caso, eu não estou usando com esse rigor restrito, não. Seria a palavra mesmo. Então, seriam os verbetes dos dicionários. E entradas constructos seriam os verbetes das enciclopédias. Né? Por quê? Porque os verbetes das enciclopédias, eles já não têm um foco na questão linguística. Eles já não têm um foco em estar dizendo classe gramatical, né? Fazer todo aquele processo de pronúncia, enfim, exemplo de uso, né? Para a pessoa não utilizar a palavra de forma inadequada. Então, constructo aqui é o conceito. Então, as enciclopédias, elas trabalham com palavras, com termos, mas que, na verdade, são conceitos, são ideias mais elaboradas, né, mais bem construídas, e que, por isso, a própria redação dos verbetes são tão diferenciados. Né? Você pega um dicionário, normalmente um verbete é um parágrafo, né? Normalmente são curtos. Você pega uma enciclopédia de todos os tipos e são artigos. Na verdade, são textos, são ensaios que as pessoas escrevem sobre aquele conceito. Extrapolam o vocábulo, né? Extrapolam o vocábulo, né? Não tem o objetivo de ficar restrito ao significado da palavra. Vai muito mais do que o significado da palavra. Tá bom, obrigada, tá? Cristiane, parabéns, tá? Pelo verbete. Obrigada. A masculinologia, a última aqui, o monge lexicógrafo pioneiro, porque é italiano, não é? Porque eu achei interessante o fortalecimento dos estados soberanos, né? Agora, não é porque é italiano, mas também porque, sei lá, é porque é italiano, sei lá. Então, Arlindo, é que quando a gente vai pesquisar dicionário nos dicionários, né, a gente sempre encontra o Calepino. Na verdade, Calepino, que é o sobrenome desse monge aí italiano, virou sinônimo de dicionário, né? Então você vai pesquisar a palavra dicionário, você encontra aqui está Calepio porque é italiano, mas no português seria Calepino, né? E ele é um monge, um lexicógrafo, né, que viveu de 1440 até 1510, e ele foi pioneiro na escrita de um dicionário de latim e italiano. Então essa publicação foi em 1502, e ele publicou esse dicionário, que a partir desse dicionário, um segundo autor pegou o dicionário e traduziu para o grego. Então, além do latim, do italiano, tinha um grego. E a partir dali foram feitas várias edições seguidas, e aí outros autores pegaram o mesmo dicionário e foram traduzindo para o alemão, para o francês, para o boêmio, para o dálmata, para vários idiomas diferentes, e foi crescendo, crescendo, e virou um dicionário bem grande, né, poliglótico. E, na verdade, o peso, o valor disso é porque, na verdade, o século XVI, ele é um século muito importante na história da lexicografia. É a época da Renascença. E a Itália foi a mais importante da Renascença. Isso. Agora, além disso, as línguas europeias, independentemente disso, elas são bastante fortalecidas pela influência greco-latina. E isso é que deu, vamos dizer assim, fortaleceu a cultura europeia e tudo da Europa, né? Mas
em relação ao latim e o grego, que Isso. é muito importante na língua mesmo dos países não latinos. Né? É porque antes, na Idade Média, a maioria do povo era analfabeto. Na verdade, os que eram letrados, eles sabiam latim. Né? Só que com a decadência da igreja, com o fim da Idade Média, acabou que se voltou o interesse com a Renascença para o grego. E aí todo mundo queria estudar grego. Né? E daí por isso que a primeira tradução do latim italiano foi para o grego. Né? Então, para poder acessar os textos clássicos, né? da Grécia Antiga. E os livros muitos livros, os mais cultos em todos aqueles países, Inglaterra, foram escritos em latim. Por exemplo, o livro do Newton, lá, o Filosofia Matemática, foi em latim. Sim. E outros mais, um monte. Então, o latim teve muita importância para a formação cultural da Europa, não é só de país latino. Com certeza. E nessa virada no século XVI, com essas condições históricas, sociais, que correspondem aí à expansão marítima, né, dos países da Europa, o descobrimento da América, né, essa expansão, esse fortalecimento dos países gerou esse interesse em começar a valorizar a fala popular, né, e não mais o latim, porque o latim era inacessível para o povo. Mas o povo agora estava crescendo, estava ganhando força, as suas línguas nacionais estavam ganhando força, né? Então estava começando a formar ali na verdade é o início da formação das monarquias, né? Então você tem as monarquias se formando aí na virada entre a Idade Média e no período do Renascimento, né? E aí, com o fortalecimento político, econômico, a formação das monarquias, eles tinham interesse de fortalecer a fala popular, a fala do país. E aí daí surgiram muitos dicionários, glossários, tesauros, que faziam esse papel, cumpriam esse papel de traduzir o latim para o idioma do país. Né? Então daí tem latim espanhol, latim francês, latim inglês, latim isso, latim aquilo. E esse Calepino teve esse papel pioneiro aí no início do século XVI, está fazendo esse dicionário, que acabou tendo muitas edições, muitas traduções, e ficou aí um bom tempo sendo produzido. Gostaria de saber se o uso das palavras da conscienciologia em outras religiões é indevido segundo a sua visão. Outras religiões. E a vovozinha, vai bem com você? Ó? Você está muito boboca, você já escreveu para nós aqui já há algum tempo, mas está muito menino. O uso dos seus neologismos representa necessariamente vínculo com o SEAEC? Não, o SEAEC que representa um vínculo com os eles, é o contrário. E agora, a outra religião é a vovozinha. Nós não temos nada de religião aqui. Vem aqui para você receber na cara a realidade. É o melhor que você faz. Agora, ó, dele mesmo. O senhor já viu algum paralivro, cujas neologias fujam do padrão de formação prefixiais e sufixiais do latim? Olha, aí depende do que você está falando de paralivro, eu não sei o que é isso, porque neologia tem de tudo, é só estudar neologia, não tem tudo quanto é tipo de formação, não é só assim. Um acrônimo, por exemplo, a formação do neologismo não tem nada a ver com isso. Você precisa estudar mais o que é a neologística, ou a neologia propriamente dita. Isso vai te ajudar. Agora, ó, continua escrevendo. Agora, esqueça a religião, viu? Aqui, ó, se você chegar, eles vão te colocar tudo na frente lá do princípio da descrença. Precisa acabar com isso. Religião é crença, é fanatismo, é processo que foi feito para dominar as pessoas. Esqueçam isso, que aqui nós não somos isso. Aqui é de luta das ideias. Quem for mais lógico e racional engole o outro. Esse é o tablado, é a arena. O que mais? Ringue, o que mais? Tem campo de batalha das ideias. Está aqui, viu? A turma está aí, ó. Todos preparados para o que deve o front da batalha também. Pode falar. Oi. Não dá para ouvir. Oi, repito. Página 9, sexta linha, a sede de saber mais para ajudar mais.
E o outro item, o ato de apreensão intelectiva de neoconstruto no acervo lexicográfico cerebral. Tá. É o primeiro, a sede de saber mais para ajudar mais, essa condição que a gente estava comentando naquele polinômio, né, da automemória, autocognição, sim, né, sim. Então, autorreflexão, automundividência. Então, quanto mais você sabe, mais você tem o seu cérebro dicionarizado e maior rapport com os assistidos você vai conseguir obter, porque você tem vocabulário, né? Você tem palavras, ideias que possam estar acessando, né, a pessoa que você está ali dialogando, né, tendo uma interlocução. Isso a gente observa muito lá no Holociclo, quando a gente recebe os visitantes. Então, a gente tem visitantes de todos os tipos, de todas as idades, de todas as profissões. E a gente tem o hábito, né, de perguntar para a pessoa, mas você trabalha com o quê? Qual a sua profissão? Aí a pessoa fala, eu sou médico. Ok, a gente tem dicionário de medicina aqui, vamos ver lá, você conhece esse dicionário? O que você tem? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E normalmente a pessoa, né, tem algum livro, tem algum dicionário daquele assunto, e às vezes até ela se empolga, eu vou doar aqui para vocês, eu não estou usando mais e tal, né? Então, você começa a falar a língua da pessoa, o que ela está acostumada, né, o que ela gosta. Então, isso cria um rapport e fica mais fácil para ela te entender a partir de tudo que você tem que explicar ali para ela, né? E em seguida, a gente tem o ato da apreensão intelectiva de neoconstruto no acervo lexicográfico cerebral. Na verdade, esse item ele está relacionado intimamente com o seguinte: o ato de incorporar neoconceito ao núcleo pessoal e ativo da autocognição. Então, o primeiro, que é o ato da apreensão, a ideia, essas duas ideias, elas estão citadas no Reurbanizatus, no Homo Sapiens Reurbanizatus, e a primeira diz respeito à condição de você escutar uma palavra e você fazer relações dessa palavra com as palavras que você já conhece. Aí você vai pensar em sinônimos, você vai pensar antônimos, né? Então, você escuta a palavra oaristo, né? Então, essa palavra é nova, mas o que significa essa palavra? É o diálogo do casal, o diálogo íntimo, né? Então, o que tem a ver com isso? Tem a ver com interlocução, tem a ver com afetividade. Também. Então, você escuta uma palavra e você vai, para apreender essa palavra, você vai fazendo relações sinonímicas e antonímicas na sua cabeça, na sua mente, né? Porque daí fica mais fácil para você memorizar. Aí, no segundo momento, aquela palavra entrou, está na sua cabeça. Já sei que existe, já ouvi falar, já tenho uma ideia do que significa. Aí, agora eu vou incorporar essa palavra, esse conceito, né, de uma forma ativa na minha autocognição. Quer dizer, eu vou usar essa palavra, tanto no meu raciocínio quanto na minha escrita, na minha fala. Então, daí você já amplia um pouco mais, vai fazer relações que a gente chama analógicas, não só mais sinonímicas e antonímicas, mas analógicas. Que era analógica também, lógico. Isso. Então, por exemplo, é a palavra flor. A flor tem a ver com rosa, com cravo, com margarida, com todos os tipos de flores que eu conheço. Então, você já está expandindo mais, você já não está mais na condição só de sinônimos e antônimos, né? Então, você já vai ampliando, né? Então, a ideia de incorporar esse neoconceito é tornar ele ativo, funcional, né? E, de fato, você acrescentar no seu dicionário cerebral e utilizar. E no penúltimo item, também da fatologia, as repercussões cognitivas, sociais, culturais, políticas, diplomáticas, comerciais, multidimensionais e pluriexistenciais do dicionário, podendo caracterizá-lo como megagescon. Então, esse daí eu coloquei essa ideia porque para uma obra eu tentei abarcar as várias áreas possíveis para justamente mostrar a funcionalidade, a importância de uma obra, podendo caracterizá-la como megagescon, né? Por isso que eu coloquei tão vasto assim o campo, né? Mas do ponto de vista cognitivo, né? Seria aquela obra, ou dicionário, enfim, a obra lexicográfica ou terminográfica que amplia uma área de conhecimento, né? Do ponto de vista social, é aquela que acrescenta alguma coisa para uma sociedade, para uma comunidade, né? Como a gente estava citando aqui, o polinômio dos
do G3, G5, na verdade, né? Então, cada autor desse, ele está dando uma contribuição à sociedade brasileira, sistematizando o léxico que é utilizado no país, né? Da mesma forma, o autor de um dicionário terminológico, né? Dicionário de química, né? O autor daquela área, ele está contribuindo para uma comunidade específica, que são os químicos ou aqueles que necessitam da química para a sua profissão, né? Do ponto de vista cultural, né, o dicionário, é inegável a sua condição como um artefato de saber, né, como uma condição de produto cultural. Do ponto de vista político, né, a gente observa que, até nos livros, né, de lexicografia, eles comentam isso. Um país que tem, no caso, eles citam lá 4, né, 3, 4, no caso são 5, grandes dicionários monolíngues, esse país já tem uma representatividade política. Por quê? Porque se é possível fazer 4, 5 dicionários da língua nacional, tentando abarcar todos os regionalismos e por aí vai, quer dizer que esse povo tem uma identidade. Eles têm uma cara mais ou menos única, né? Então, eles têm uma força política. Então, eles citam isso até na condição do próprio Brasil querer, né, tá lá à frente do Conselho de Segurança da ONU, né, de estar mais à frente nas questões da ONU. Como que a lexicografia pode estar contribuindo para essa força política do próprio país, né? Amplia também o senso universalista? Você acha? Sim. Como paraculturação. Sim, exatamente. Né? E a questão diplomática entra nessa questão aí que a gente estava falando, né? Política diplomática, né? Comercial, né? Então, a questão das relações comerciais, como que quando um país tem um dicionário monolíngue, como que isso facilita as relações comerciais, porque você tem aonde buscar a tradução das palavras, né? Se você é de outro país, para você acessar a língua daquele povo. Então, as questões comerciais. Na verdade, essa questão comercial, ela foi um grande motivador do surgimento dos dicionários, né? E multidimensionais, que é a contribuição que aquele dicionário dá para as consins, para as consciex, para a sociedade, não só intrafísica, mas extrafísica, na medida que concretiza determinadas palavras, né? Então, no caso de um dicionário, por exemplo, não só no nosso caso aqui, que é óbvio, né, que a gente está concretizando palavras, termos do curso intermissivo, mas em um dicionário, às vezes, também monolíngue, né, que seja bem exaustivo, né, que esteja ali, por exemplo, o próprio OED, né, que eu citei aí do Oxford, né, foi um dicionário revolucionário. Ele praticamente registrou todas as palavras, toda a história das palavras da língua inglesa. Então, esse dicionário, ele, sem dúvida, ele tem um peso, assim, uma importância para o país muito grande, né? Como se você permitisse que as pessoas acessassem a história delas mesmas, né? Naqueles dicionários, de alguma forma. Então, essa repercussão para o povo daquele país, para aquela comunidade, e também do ponto de vista das várias existências, né? Então, você coloca as palavras nos dicionários e você pode estar acessando essas palavras em outras vidas. Então, o fato, por exemplo, da gente já ter os neologismos lá no dicionário Sacconi, não só nas obras aqui conscienciológicas. Isso é um grande aporte que todos nós estamos recebendo, nós e os futuros intermissivistas, né? Por quê? Porque já é um meio da gente acessar as ideias, o curso intermissivo, por uma obra relativamente comum, né? De uma obra da língua do Brasil, né? Então, assim, esse conjunto de fatores, né? Se você for pensar, isso daí dá um peso muito grande, né? E pode... Estava pensando isso, justamente o peso que produz. Um valor muito grande. Muito, né? Grande. E, enfim, como um mérito de ser uma mega GESCOM, né? Obrigada. Existem pesquisas que indicam que os chineses, por volta de 1434, transportaram verdadeiras bibliotecas em embarcações rumo ao Oriente Médio e Europa, com conhecimentos avançados para a época em astronomia, agricultura, engenharia agrícola, armamentos de guerra, mapas de navegação, entre outros. Essa transferência de conhecimento pode ter sido uma das bases do Renascimento, principalmente da Itália de Da Vinci. Tem até a fonte, o livro 1434 de o Gave Menzies.
Por que essas informações são omitidas nos estudos básicos no Oriente, no Ocidente? Você conhece alguma referência na holoteca que possa indicar para esse estudo? Olha, a referência melhor que eu já vi sobre esse assunto é que tem muitos livros que estudam a cultura chinesa. A cultura chinesa, para mim, ela é básica dentro do processo de conhecimento na Terra. Agora, o correio da Unesco tem eles andaram escrevendo muita coisa sobre isso, mas existe uma edição do correio da Unesco que dá isso em detalhes. Por que é que o Ocidente tem sonegado os processos da cultura chinesa por aqui? A coisa é mais antiga, é muito antes de 1434. Agora, tem que ver o correio da Unesco. Tem alguns desses exemplares na holoteca. Se a pessoa pesquisar, ela vai ver. E procurar a cultura chinesa, do ponto de vista antigo, grande, até antes do Confúcio, para a pessoa ver como é que era o processo. Há umas coisas muito estranhas nisso tudo e muita coisa enrolada. Uma outra coisa séria, se você está interessado no assunto, sobre o processo da sinologia, que é o estudo lá da China. Sinologia não é estudo de cachorro, não, isso é com C. Estou falando é sinologia com S, que é o estudo da China. Então, agora, o que quer que se passe? Seria bom também você ver como eram as embarcações chinesas e como eram as galeras do Cristóvão Colombo. A chinesa, às vezes, era 10 vezes a Santa Maria Pintinina. Era uma loucura. E eles não se interessavam por fazer os outros escravos deles, quer dizer, províncias, domínios, colonização. Eles não se interessaram por isso. Também é bom você ver que isso diz respeito à cultura chinesa. Peça esclarecimento quanto às vantagens e desvantagens do uso de escovas de dente elétrica. Olha, o que eu acho é o seguinte: as escovas elétricas, geralmente, elas fazem só um movimento, a maioria delas, que eu, pelo menos na época que eu meti o pau nesse negócio. Então, isso aí estraga os dentes, porque o problema de escova, você tem que ser de cima para baixo e de baixo para cima, a maioria. Ou senão, você tem que fazer isso. Agora, a elétrica não permite muita coisa, não. E outra coisa, elétrica é besteira, né? O americano fez isso para poder vender, né? É um processo industrial. A gente não precisa disso. A única coisa que eu digo é a seguinte, séria. Cada mês você deve jogar a sua escova velha fora e começar com a nova, porque as cerdas ficam mole, então não funciona nada, ela não limpa os dentes. É um mês só que serve. Não vale mais do que isso, não. Eu tenho uma pergunta aqui. Nossa turma de dentista não está aí hoje, não. Ah, tá. Não é da escova, é para a professora Cristiane. Você acabou de falar que um país, né, que já tem 5 dicionários publicados, por exemplo, demonstra que tem identidade. E no caso da gente aqui da Conscienciologia, nós já temos o projeto do Dicionário de Neologística do Holociclo, que já está acontecendo, a enciclopédia, que também já é uma realidade, já foi publicada e não, só continua... tem 10 volumes, é pequeno. Oi? Só tem 10 volumes, é pequeno, só 9 mil páginas. A enciclopédia aqui, né? É o nosso acervo, mega acervo aqui de ideias. Temos o dicionário de neologia, de coloquialismos que o professor Pedro Fernandes está produzindo. Só eu tenho 40 glossários, que eu ainda não publiquei. Então, da equipe, já citei. Temos o novo dicionário do professor Valdo, que ele traz, às vezes, aí umas palhinhas para a gente, né? Eu já tenho um outro pesquisador, não sei se está dando continuidade, mas um dicionário de fenômenos parapsíquicos, que era o Gabriel, né? Enfim, você tem alguma outra ideia assim, de dicionários que você acha importante a gente olhar, a gente priorizar? Eu penso que os intermissivistas poderiam fazer um dicionário de cada especialidade. Não, eu tenho um. Lexicometria. Não tem lá no Holociclo, dicionário de lexicometria. Esse está virgem. Dicionário
da lexicometria. Não, mas eu penso aqui as especialidades da conscienciologia. A gente poderia ter um dicionário de proexologia. Mas isso aí é da conscienciologia também, lexicometria? Sim, o que é isso? Sim, também. Não jogue fora. Também. Então. Também, mas eu digo assim, as especialidades, a autoconscienciometrologia, né, a cosmoeticologia, sim, mas esse da tudo isso pode ter um lexicometria dicionário. seria bacana porque ele é novo. Como é que seria esse, professor, da lexicometria? Aí, tá vendo? Você nem sabe, é bom você pesquisar, dá uma, eu não vou falar, não. um caldo aí pra pesquisar. gente. É um tal negócio. Posso falar da pesquisa? Fala tudo. Então, o professor Valdo pediu para fazer uma pesquisa de um dicionário de lexicometria que tivesse na lexicoteca. Nós não temos na lexicoteca um dicionário de lexicometria. Mas, por isso está faltando. Por isso que ele está falando, que falta esse dicionário lá. Mas faltam muitos outros temas. Se vocês forem observar, com certeza, né, tem muitos temas ainda para serem criados. Mas essa área, na área da lexicografia, lexicometria é medida das unidades léxicas, ao pé da letra, né? E, na verdade, tem como sinônimo lexicografia estatística, linguística quantitativa, lexicoestatística. E é muito utilizado na lexicografia, na área da lexicografia, para fazer um levantamento estatístico de vocábulos de uma pessoa, de um grupo, né, de um período. Então, me conta, nesse dicionário você não achou nenhum dicionário de lexiometria, né? Não. Em todo dicionário que ela viu, toda pesquisa que ela fez, ela não achou nenhum. Não. Agora, ó, eu tenho 40 glossários que possivelmente eu vou lançar também. Alguns são verdadeiros dicionários. Entende? Oportunamente, mas eu vou lançar dentro da enciclopédia. É porque é coisa muito extensa e eu não quero levar por enquanto. E então, isso eu estou trabalhando neles faz só 60 anos. Então, todos esses dicionários deveriam ser publicados, né? Os glossários que ainda não foram. Por exemplo, vão ajudar muita gente. Tem coisa que eu já mostrei, uma vez aí para a Mabel, ela falou, não, mas me dá isso logo, porque vai ajudar muita gente. Então, estou registrando aqui para a gente colocar ali num próximo verbete. E outra coisa, professora, a questão dos colégios invisíveis seria, então, uma equipe interessante para fazer esse dicionário de lexicometria. Para cada um na sua especialidade, eles têm uma meta de fazer um tratado de cada especialidade, pelo menos isso foi colocado para a gente no último encontro do intercientífico, né, que eles têm essa intenção. Então, poderíamos também sugerir, né, para eles pensarem nesse dicionário de lexicometria, especializado da especialidade que eles estão estudando. A lexicometria, ela tem várias acepções, aí teria que aprofundar o estudo aí, porque além dessas que eu coloquei aqui, por exemplo, aqui nesse verbete de hoje, eu coloquei lá em interaciologia a interação lexicometria, autoconscienciometria. Mas o sentido que eu estou usando aqui, lexicometria, não é esse que a lexicografia utiliza na ciência convencional. Porque, na verdade... mas tudo entra no dicionário. A lexicometria que eu estou utilizando aqui é aquela que a gente usa no curso Lexicologia, do CAEC, que é, na verdade, a pessoa analisar a si mesma através dos dicionários. Então, ela vai escolher dicionários que ela tem afinidade e que ela tem rechaço. E, a partir dessas afinidades e rechaços, aquilo ali está falando das dificuldades conscienciais dela e dos talentos dela, né? Das afinidades cognitivas que ela tem e das desafinidades. Então, é mais nesse sentido da autopesquisa, a lexicometria, essa acepção que eu estou usando aqui, né? E, claro, esse dicionário de lexicometria teria que ter todas essas acepções, né? É um dicionário. É um dicionário. Por incrível que é para ter tudo isso. Em Crescendologia, página 10, terceira linha. Poderia abordar o crescendo, sementeira mental somática, colheita mental somática? Esse crescendo, ele está no manual da ProEx. Ele tem relação intrínseca com o próximo crescendo, que é o crescendo ProEx Complex, né? E ele diz respeito às etapas de vida, né? Então, nos estudos de ProEx, a primeira etapa da vida, que seria aí numa vida média de 70 anos, né? Que hoje em dia está se vivendo mais, mas enfim, de 1 a 35 anos, seria o período da sementeira mental somática, quando então a pessoa está investindo em adquirir conhecimento, na sua aquisição intelectual, né? Na parte mesmo de aquisição.
E aí o investimento pesado em cultura, em leitura, em escrita, na holoteca, no holociclo, nos dicionários, né? E aí a lexicoteca entra nesse contexto. E a colheita mental somática é justamente, então, a partir dos 36 anos de idade, a pessoa já adquiriu esse conhecimento, né, em tese, o que ela conseguiu em termos de cultura, e ela vai retribuir esses aportes todos conscienciais que ela teve em termos de intelectualidade e escrever livros, artigos, verbetes, né? Então, toda aquela holoteca, o holociclo, todo o acervo da lexicoteca já incorporado, digamos, no dicionário cerebral dela, o que ela conseguiu, e ela escrever, então, sobre essas ideias que ela já adquiriu. Professora Cristina, aqui na página 10, você fala lá na efeitologia, as inovações lexicográficas enquanto efeito das migrações demográficas. Acho que está falando com relação à migração da língua, por exemplo, do português europeu para aqui para o Brasil, esse tipo de coisa, é isso? Quando eu coloquei isso aqui, na verdade, eu pensei em duas áreas, dois aspectos. Primeiro a gente, nós próprios, aqui, os intermissivistas. Na verdade, a mudança, né, de aí quase 650 pessoas para Foz do Iguaçu, né, em torno aí, tudo gira em torno aqui dessa enciclopédia da Conscienciologia, né? Então, essa inovação lexicográfica, que é uma obra, né, não existe uma obra, uma enciclopédia da Conscienciologia, né? Isso é uma inovação, né? E uma obra coletiva de voluntários, né? Não se exige título nenhum das pessoas, na verdade, só a vontade de escrever e participar dos verbetes, né? O curso intermissivo, que é o grande fator, né, que é a amálgama aí entre todos nós, né? Então, eu pensei primeiro nessa questão. Então, é um grande motivador de migração das pessoas para Foz do Iguaçu, em torno dessa obra que é a enciclopédia da Conscienciologia. E também que isso é um fato que tem sido relatado também nos livros, né? Os livros mais recentes na área dos dicionários têm comentado que, devido à questão da globalização, essas últimas mudanças, essas últimas décadas, a gente teve muito movimento migratório no mundo inteiro. As pessoas estão saindo dos seus países, indo para outros países por questões econômicas, de emprego e por aí vai. Então, esse é um fenômeno que está ocorrendo muito forte lá na área da Escandinávia. Então, ali Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia. Então, tem muitas pessoas migrando para esses países. E aí chegam lá, não entendem nada da língua. Então, as pessoas que estão lá, os lexicógrafos, estão escrevendo dicionários da língua deles para os estrangeiros que estão residindo lá e que não entendem a língua. E também tem que entender a língua dessas pessoas que estão vindo e passando a morar lá. Então, começam a fazer dicionários bilíngues também para facilitar a comunicação entre essas pessoas. Então, esse item é muito interessante porque ele permite bem essa interação, né? Essa interassistencialidade entre as pessoas. Eu tenho mais duas perguntas. Uma é a seguinte, por exemplo, nos dicionários portugueses de lusitanos com os dicionários portugueses do Brasil, da língua portuguesa no Brasil. O que você vê assim, de diferença? Existe uma simplificação da língua ou não? O que você acha de bom nos dicionários de lá comparado com os daqui? Você já fez mais ou menos essa comparação? Não, nunca fiz essa comparação, essa análise do português de lá do português daqui. Na verdade, o que a gente vê é essa tendência de unificação, né? Com essa questão da reforma do acordo ortográfico, né? Essa tentativa de unificação do português nos países de língua portuguesa. Mas eu nunca fiz essa comparação, não. A outra eu esqueci já. Era outro assunto, esqueci. Cris, eu queria te perguntar o seguinte, aqui na tecnologia você colocou, página 9, né? Lá embaixo, a paratecnologia interassistencial. Eu queria que você contextualizasse o que você pensou com esse termo nesse verbete. O que eu pensei da paratecnologia interassistencial é o holopensene do paravoluntariado e do amparo de função do holociclo no trabalho dos voluntários lá do holociclo. Então, a gente observa essa condição do amparo de função nas pesquisas, no processo de autodesassédio mental somático, quando você vai aplicar a técnica dos 50 dicionários, né, você vê a intervenção dos amparadores nesse sentido. E também pelas informações que a gente tem, né, que a gente acessa aí através do professor Valdo, de que os próprios amparadores levam consciex intelectuais para visitar a lexicoteca, né? Então, a gente teve a informação aqui na época
da Hannah Arendt, né, que estava se estudando a Hannah Arendt, né, que o enumerador levou a Hannah Arendt lá para conhecer a lexicoteca. Então, você vê o peso, a importância, né, do processo dos dicionários na intelectualidade, né, no desenvolvimento do parapsiquismo intelectual, né. Eu achei interessante, você colocou a questão dos amparadores, é a primeira coisa que eu penso também nessa expressão, né, porque o amparador é o técnico, né, Isso. e não o aparelho em si, mas a consciência técnica. Não pensei em termos de aparelhagem, pensei em termos de técnica, de abordagem técnica, né, à pesquisa, ao autodesassédio mental somático, é nesse sentido. Perfeito. Cristiane, na página 9, para patologia, você poderia comentar o último item? A assiduidade, pesquisística, na lexicoteca, predispondo ao irrompimento do paracérebro. Isso é uma hipótese, né? Eu ainda não passei por essa condição do irrompimento do paracérebro, mas é a condição quando a gente pesquisa, faz uso da lexicoteca, faz uma imersão ali em termos de mental somática, a gente nota essa condição da descoincidência, né? Essa condição parapsíquica, né, de você ficar mais aberto, mais desassediado, mais limpo, desbloqueado, né, tudo nesse sentido, predispondo a essa condição do irrompimento do paracérebro. Ok, obrigada. Página 9, teoriologia. Não sei se você já falou isso, podia repetir a teoria discursiva do dicionário? Não, ainda não falei não, Cláudio. Essa teoria discursiva do dicionário é uma abordagem que está sendo trabalhada também aí nas universidades, que junta, na área da linguística, que junta a análise do discurso com a história das ideias semânticas aplicada aos dicionários. Então, é um professor da Unesp também que está trabalhando, que é o José Horta Nunes, que está trabalhando em olhar para o dicionário, estudar o dicionário e ver os efeitos de sentido que aquele discurso no dicionário tem, a partir do seu contexto histórico, social, do sujeito que escreveu o dicionário. Então, eles estão passando a analisar o dicionário mais como um discurso, e não só como um conjunto de unidades léxicas, né, digamos assim, mas como um texto. Um texto que foi criado por uma pessoa que tem uma intencionalidade dentro de um contexto histórico-social. Então, essa que seria a abordagem da teoria discursiva do dicionário. Então, tem a ver com o estudo da intencionologia, né? Diretamente, né? Qual a intenção daquele autor? Tem o estudo da intencionologia ali no... Sim, até certo ponto, sim. Por que aquele sujeito escreveu aquele dicionário? Por que dessa forma? Quais os vocábulos que ele escolheu? Houve algum tipo de intencionalidade? Porque ele excluiu tais dicionários e incluiu outros, tais vocábulos e incluiu outros, né? Então, isso tem uma razão, isso tem uma intencionalidade por trás. Uma ideologia. Quanto mais o dicionário ele é feito ainda, como os lexicógrafos aí convencionais chamam a moda antiga, que é sem utilizar o computador, né? Mais o lexicógrafo, a cabeça do lexicógrafo é que manda. A intencionalidade dele, o que ele quer colocar, o que ele... Mas aparece o mental soma ou não, né? Exatamente. Ou não, né? Porque eu digo isso, porque agora com o uso dos computadores, né, acaba que o critério da frequência, que é um critério estatístico, ele acaba preponderando para a escolha dos termos que vão entrar nos dicionários. Aí, exatamente esse trabalho, né, que a gente chama agora de estabelecimento do corpus, que está até lá no Estrangeirismologia, é justamente apoiado na lexicometria. Porque a lexicometria é essa análise estatística dos vocábulos, entende? Essa frequência, você fala o quê? De cognatos relacionados àquilo? De palavras mesmo. Então, você pesquisa lá em 50 anos todos os vocábulos que saíram na revista Veja, na Folha de São Paulo, nos periódicos, nos livros técnicos científicos, nas mídias, nas revistas, na internet. Você coloca todas aquelas palavras no computador. Aí você tem um grande banco de dados lexicográfico ou terminográfico. Aí o computador, o próprio sistema que é feito, ele já vai elencar, né? Você pede para elencar a frequência de cada palavra dessa, e o contexto, e o uso, né? E daí o lexicógrafo, então, a partir desse levantamento estatístico, aqueles que têm baixa frequência, apareceu uma vez só, eles descartam, porque aquilo é como se não fizesse parte do universo dos falantes. Então, eles tiram. E aí deixam só os que estão com alta frequência. E mantém ali, pega os exemplos de uso, né?
Tá, nesse contexto, tal palavra foi utilizada assim, nessa revista, nesse jornal, na internet. E aí começam a pensar esses exemplos para botar nos dicionários. Né? Então, na verdade, os computadores têm ajudado demais o processo do fazer dicionarístico, né? Isso faz, porque está totalmente assentado na lexicometria, que é a análise estatística. É a análise estatística de vocábulos, de palavras, né? Que é o critério da frequência. E o objetivo é diagnosticar, fazer um inventário das palavras mais comuns e fazer um diagnóstico, né? Isso. Certo. Aqui na tecnologia, como é que você faz aí a técnica da contagem dos verbetes? Eu estou querendo entender como é que você aplica isso. A técnica da contagem dos verbetes é no fichamento dos dicionários. Então, a gente tem lá a primeira tarefa do holociclo, né, que a gente já comentou aqui, que é o fichamento, né, mental somático. Quando você vai fichar um dicionário e ele, porventura, não diz quantos verbetes ele tem, né, então é muito comum nesses dicionários maiores, às vezes na capa, na contracapa, eles colocam lá 200 mil verbetes, 200 mil entradas. A gente já sabe que aquilo está arredondado. Toda vez que é 100 mil, 10 mil, 200 mil, 000, é arredondado, né? Mas a gente coloca, e não precisa contar. Mas se o dicionário não disser quantos verbetes ele tem, daí o voluntário tem que contar, um a um mesmo, né? Então, essa é a contagem dos verbetes. É o pé da letra, é a contagem dos verbetes mesmo, literalmente. Isso também predispõe ao que estava sendo perguntado, ao irrompimento do paracérebro, ao contexto da descoincidência. Porque chega no momento que você só pensa numericamente. Você só pensa numericamente. E esse pensamento numérico de listagem, de enumeração, isso ajuda na retilinearidade pensênica, que a gente estuda aqui. Você fica concentrado fazendo contagem. Então, esse raciocínio de concentração e contagem, ele ajuda nesse desenvolvimento mental somático do pensamento retilíneo, do pensamento reto, pensamento que vai numa direção só. Né? Você já falou aqui da metalexicografia? Não, também ainda patologia? não. Podia falar, por favor? A metalexicografia é uma expressão, uma palavra que foi criada mais recentemente, na década de 70 para cá, e ela quer dizer, ao pé da letra, a lexicografia teórica, que na verdade, são aquelas pessoas que falam de dicionário, que escrevem sobre dicionário, que analisam dicionários, não necessariamente fazem dicionários. Então, por isso que a metalexicografia, ou lexicografia teórica, ela tem um viés bem de crítica. Porque, na verdade, as pessoas que analisam dicionários, eles acabam elaborando críticas aos dicionários. O que eles têm de bom, o que tem de ruim, o que tem um melhor, o outro pior, né? Onde que, né, eles poderiam ter melhorado. Então, a metalexicografia, ela estuda muito essa parte de crítica, de usos do dicionário, né? Os usos que o dicionário podem ter, em quais contextos, né? E o dicionário em si, as tipologias de dicionários, vários tipos de dicionários que estão ali. Visando a projeção consciente, venho praticando o exercício de tentar manter a lucidez durante o sono. Quando me deito, respiro normalmente. Descobri, porém, que não tenho um sono contínuo e sempre desperto com esforço respiratório devido a algum tipo de obstrução das vias respiratórias superiores. Nos exercícios projetivos, mesmo durante o dia, isso acontece sempre que relaxo e não consigo ir adiante. Fiz polissonografia há uns 4 anos atrás e não deu nada. Tenho 37 anos e, fora isso, sou perfeitamente saudável. Pesquiso não só as causas orgânicas, mas também o que estaria me levando a desenvolvê-las. Poderia me dar uma dica? Seria bom você estudar mais o livro Projeciologia e como é que a gente faz para usar as técnicas projetivas, da projetabilidade lúcida. Agora, você é o seguinte, se de ver a sua idade, você falou 37 anos, você está muito moça. Agora, o que é que se passa? Seria bom ver se você dorme com a boca aberta, alguma coisa nesse sentido. Seria bom fazer outro exame para ver as vias aéreas superiores. Isso não é normal, a apneia do sono, que a polissonografia deve ter feito por isso. Mas pode ter alguma outra coisa nisso aí. Seria bom examinar. Faringe, esôfago, laringe.
A Lexicoteca conta no seu arquivo com dicionário de sobrenomes ou de nomes? Sim. Aproveitando essa Quantos tem lá, hein? Tem dezenas. Tem dezenas, de nomes e sobrenomes. Aproveitando a oportunidade... O seu nome está lá. No dicionário. O nome dela aqui. Então, já que você perguntou sobre nomes, o menor dicionário do Holociclo, ele é um dicionário de nomes próprios. Tira para mim da caixinha. Ele é o tamanho de um polegar. E ele é bem pequenininho, não dá nem para ver. Bota assim na tua mão. Aqui, ó. É esse vermelhinho aqui. Está até citado aí na fatologia. Tem que ter lupa para ler. Na verdade, não, ele não vem acompanhado aqui, está sem lupa. Mas dá, quando a gente abre, dá para ler. Tem lupa. E são dicionários de nomes próprios. João, José, Anália, variante de Ana. Está aqui. André, forte, másculo, viril. Ana, Joana. André, forte, másculo, viril. Está aqui, o significado dos nomes todos. Ele é um dicionário mesmo. Você quase falou o nome dela. O nome dela é Joana. Ah, é Joana. Vamos ver se tem, procura aí. Bom, mas esse é um dicionário de nome próprio e é o menor dicionário de toda a lexicoteca. Se você não tem continuar, vou pegar a lupa aqui. Não, tá bom, não. Não tem que... Agora aqui, quando iniciei meus cursos junto ao IPC, sentia muito frio dentro dos ambientes dos cursos. Hoje vejo as pessoas se agasalharem ao adentrar nos ambientes e eu fico com blusa normal. Por que isso aconteceu? Tem relação com a energia criada no período que participa, ou seja, desde 1998, e faz TENEPS há mais de 10 anos. Comente, por favor, a respeito. É lógico que é. Isso aí é o desenvolvimento do parapsiquismo. Você está mais forte, está mais resistente, tem mais segurança, tem mais proteção. Enfim, está funcionando mais com as energias. Então, a situação melhora. Isso é normal. Como se dá o crescendo da erudição lexicográfica do dicionário mental, baseado em signos e símbolos e seu significado para a transcendência do conscienciência, baseado no significado puro, além dos símbolos e signos. É com você. Bom, nessa dimensão aqui a gente depende dos símbolos, dos signos, dos sinais, de mais alguma coisa, abreviaturas, siglas, acrônimos e todos os termos que a gente conseguir. Mas é claro que a partir do momento em que a gente alcança as dimensões extrafísicas mais avançadas, a tendência é a gente abrir mão desses símbolos, desses signos, aí passando pela intermediação da telepatia, até chegar nessa condição do consciência. E o pior não é isso, o pior é que com a computação eles estão aumentando o número de símbolos. Sim. Para fazer a redução das abreviações, que é uma besteira enorme. Então estão ficando cada vez mais herméticos. E o povo não está estudando nada, porque fica tudo superficial, só fica brincando com o processo da forma e não entra no conteúdo. É o que eu chamo da abordagem fisicalista hermética. Entende? Especialismo autista, abreviações excessivas, simbologias fechadas, fontes menores nos textos, dificultação para forçar as iniciações. Se é da igreja, é iniciação mística. Se é da ciência convencional, é iniciação do mestrado. Tudo é a mesma coisa. Tudo são os iniciados da vida moderna, do século XXI. Contextualizações elitistas, manutenção de panelinhas técnicas, criação de paredes e portas fechadas, encriptações extremas, monovisiologia básica fossilizada, anti-universalismo intencional. É isso aí. Agora, nós fazemos tudo justamente o contrário. Se quiser, eu posso ler o contrário. Filosofia da abordagem multidimensional aberta da conscienciologia. Abertismo atacadismo. Generalismo consciencial. Vocábulos sesquipedais. Eliminações possíveis de símbolos. Fontes maiores nos textos. Facilitação máxima da compreensão. Contextualizações super explicitadas. Técnica do enciclopedismo apostilado, aí é que entra você. Horizontes devassados sem paredes nem portas. Cosmovisiologia máxima. Universalismo e megafraternologia.
Cris. Eu estava escrevendo isso na hora do almoço aqui, que é um verbete do dicionário. Cris, aqui no B, na página 9, Principiologia, eu gostaria que você falasse sobre o princípio lexicográfico do número e esse último princípio aí, democrático, o todo possa ser de todos. Então, vamos começar do final. O princípio lexicográfico democrático, o todo possa ser de todos. Essa expressão, que está entre aspas, ela foi uma fala do Antônio Roais, né, que é considerado aí um dos grandes lexicógrafos brasileiros, onde a ideia é a seguinte, não tem por que nenhuma palavra ficar fora do léxico, dos dicionários de língua, né? Se o povo está falando, então essa palavra tem que entrar no dicionário. Então, o lexicógrafo ele não pode ter nenhum tipo de preconceito com nenhum tipo de termo, nem de tribo, nem de grupo social. Ele tem que incluir todos, né? Então, por isso essa condição do democrático, porque que o todo possa ser de todos, né? Então, que todas as palavras que um povo fala, que possa estar disponível nos grandes dicionários de língua para que todos possam acessar. E o outro princípio na verdade, um princípio clássico dentro da área da lexicografia, que é não só o de número, mas de gênero e número, né? Então, o de gênero é a questão do masculino. Então, é priorizado a palavra na forma masculina do que na feminina, nos dicionários. E é privilegiado a forma no singular do que o plural, em termos de número. Então, se você for ver as entradas dos dicionários, não é que não tenham palavras substantivas femininas, tem também. Mas, por exemplo, se você for ver lá a palavra pato e pata, vai ter pato, não tem pata. Né? Então, vai privilegiar a palavra no masculino e não a forma feminina, né? E tem essa condição também do singular. Você não vai achar o animal pato, por exemplo, patos. Você vai achar pato no singular. Então, na verdade, são algumas regras meio canônicas, assim, estabelecidas secularmente dentro da lexicografia, que se privilegia o masculino em termos de gênero e o singular em termos de número, né? Então, quase todos os dicionários seguem essa regra. Quase sempre, né? Tem um ou outro que tem exceção, mas a maioria segue esses princípios. Tá. Obrigada. Você pode comentar também na fatologia, página 9, aí no finalzinho da primeira linha, o sentimento de inclusão social a partir da inserção lexical em dicionário monolíngue. Posso comentar sim. Isso aí eu inseri devido à condição do dicionário Sacconi ter publicado os neologismos da conscienciologia, né, uns 6 neologismos da conscienciologia, e a repercussão que essa inclusão deu sobre as pessoas, sobre os voluntários aqui na Cognópolis, né? Então, eu comentei a condição que eu estava conversando com uma voluntária no Holociclo, nessa ocasião, quando saiu o dicionário, mostrando para ela os neologismos nossos, né, que estavam lá no dicionário Sacconi, e o comentário dela foi justamente esse: puxa, agora parece que a gente existe, que a gente está... Né, a gente está acessível, nossos vocábulos estão acessíveis assim, para todo mundo. Então, esse sentimento de você se sentir incluído dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade maior, né? Então, a inclusão lexical dos termos dos diversos grupos sociais, ela representa também uma inclusão social. Então, por isso esse sentimento, você se sente parte da sociedade brasileira, porque os termos que você mais usa no dia a dia estão lá, estão acessíveis para todo mundo agora, né? Não que antes não estivessem, mas é que agora está mais acessível através de obras que não são conscienciológicas, né? Cristiane, a Rosa aqui, Rosa Ramalho. Na página 9, gostaria que você comentasse mais um pouco sobre a teoriologia, a teoria discursiva do dicionário. Deixa eu explicitar mais um pouco o que eu pensei inicialmente. Eu pensei assim, sempre que eu penso num discurso, a questão da narrativa ou da descrição, eu pensava, que antes eu pensava nesses termos, antes de começar a fazer um verbete. Que o verbete, na verdade, você pode transformar um texto num verbete, porque o verbete ele tem tudo, né? Quando ele coloca a conformática até o detalhismo, aliás, na conformática até a conformática, a introdução da fatuística e detalhismo seria o desenvolvimento, incluindo também toda a questão
da perfilologia, argumentologia, né, todo o desenvolvimento do texto. E quando chega, então, na acabativa, seria a conclusão, porque o texto é introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Eu sempre pensei em encontrar dentro de um verbete toda essa proposição, digamos assim, de um discurso, né? E eu não conheço ainda essa nova teoria, essa nova reformulação que os professores estão. Eles estão pensando dentro desses termos também? Olha, na verdade é um grupo, não vejo que é a maioria na área da lexicografia da ciência convencional, é um grupo, mais especificamente o professor José Horta Nunes, que é um professor da Unesp, e ele trabalha nessa perspectiva da teoria discursiva do dicionário, e essa perspectiva, ela procura entender, porque na verdade essa teoria ela tem como fundamento uma linha da linguística, que é a análise do discurso, que por si só já é interdisciplinar, porque junta conhecimentos da psicanálise, de várias áreas, né? E também da história das ideias linguísticas. São duas vertentes da área da linguística que ele está unindo para fazer essa teoria discursiva. E o foco principal é ver que efeitos de sentido que surgem daquele discurso que está ali no dicionário. Considerando, em primeiro lugar, quem fez o dicionário. Então, tem aquelas perguntas clássicas. Quem fez o dicionário? Em que época fez o dicionário? Por que fez o dicionário? Né? Então, aí entra tudo, fatologia, personagens, né? O enredo, eles não né? têm esse foco das sessões nossas aqui. O foco deles é mais assim, em termos de produção histórico-cultural, histórico-social. Por que aquele dicionário surgiu naquele momento histórico, não em outro? Né? Então, eles vão estudar o que estava acontecendo naquele período histórico. Ele tem bastante essa perspectiva de história. Tanto que ele é uma das pessoas que está trabalhando para escrever livros sobre a história dos dicionários brasileiros, né, ou portugueses, mais diretamente, né? Então, é mais nesse sentido de ver quem é esse sujeito que escreveu. Então, assim, numa tentativa aqui de arriscar rapidamente, se ele fosse fazer uma análise aqui desse verbete hoje que eu fiz aqui, ia pensar assim, lexicoteca. Quem que escreveu esse verbete? Foi a Cristiane. Mas o que a Cristiane tem a ver com a lexicoteca? Ela trabalha na lexicoteca. Ok, então ela resolveu escrever uma coisa que tem a ver com a vivência dela do voluntariado. O voluntariado, aonde? No CAEC. Então, ele vai fazendo uma série de perguntas e vendo o contexto histórico, cultural, social que aquela pessoa escreveu, aquela obra, aquele artigo. Seria uma análise comparativa do autor com o texto. Mais ou menos isso. Sim. Por aí. Obrigada, então. Nada. Você pode expandir a politicologia, por favor? Politicologia? Mais uma. Página 11. As ciências do léxico enquanto instrumentos de implantação de políticas linguísticas. A ideia que foi colocada aqui, eu coloquei de uma forma ampla, né? Então, até comentei um pouquinho sobre essa condição política, diplomática aqui antes, nas repercussões, né, das obras dos dicionários, mas seria, hoje, por exemplo, a gente tem, né, nos últimos anos para cá, essa preocupação de trabalhar, por exemplo, com um dicionário na escola. Isso é uma política linguística que é possível, que foi possível surgir a partir do trabalho das ciências do léxico. O que a gente está querendo dizer com ciências do léxico? É considerado a lexicologia, a lexicografia e a terminologia como as três áreas, as três ciências, aí como ciências do léxico, né, propriamente dito. Então, aqui, por exemplo, em Foz do Iguaçu, a gente já tem a condição do estudo do dicionário de 1ª a 4ª série. É uma disciplina que as crianças têm que estudar. Isso é uma raridade, porque, de um modo geral, os professores eles não usam os dicionários para trabalhar com o ensino de língua materna ou de língua estrangeira. Né? Então, foi um grande incentivo, digamos, uma política, aqui no caso municipal, para incentivar as crianças a trabalharem com dicionários. Né? E uma outra questão
criar uma disciplina, né, de lexicografia, pelo menos nos cursos de magistério, de pedagogia e de letras, que são formação de professores, né, licenciaturas, professores que vão ensinar a língua materna na escola. Então, esses professores, isso ainda não existe, essa disciplina, quer dizer, alguns cursos de letras têm, mas não são todos que têm, né, a disciplina de lexicografia. Mas deveria existir não só para que o professor conheça o dicionário, use dicionário, tenha gosto, afinidade com o dicionário, para incentivar que ele transmita essa afeição aos dicionários para as crianças, né, como também saber escolher o dicionário, né? Então, você tem que saber qual é o público que você vai trabalhar, qual é a faixa etária que você vai trabalhar, qual é o dicionário que se adequa àquela faixa etária. Não adianta pegar um dicionário para começar a ensinar inglês ou espanhol para as crianças, pegar um dicionário lá super difícil, já um Oxford, por exemplo. Não dá, né? Você tem que começar lá com o Michaelis, né, com os dicionários escolares, os mini dicionários de inglês, né, de espanhol, que são dicionários com menos verbetes, de preferência ilustrados. Então, toda essa condição aqui da política girou em torno dessas questões de incentivo ao uso de dicionário nas escolas e também a criação de disciplinas universitárias. Eu espero, então, os próximos 50 verbetes, porque tudo é um processo de dicionário, né? De enciclopédia. Tá certo? Okay. Muito bem, seu trabalho está muito bom. Foi profundo, como diz o Dória. Ou Márcio, detalhes. Ele olhou. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 46 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 28 votos presenciais e 10 votos online. Os recados de hoje são da Ana Maria sobre o fórum da TENEPS, a Eliane sobre o curso Higiene Consciencial e a Rosa sobre o programa Verbetografia. E agora com vocês, a Marilza sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Os amigos da Enciclopédica informam o Holociclo e a Editares disponibilizaram aos associados do programa Amigos da Enciclopédia a 7ª edição digitalizada, ano 2012, da Enciclopédia da Conscienciologia. A versão consta de 2.146 verbetes e 104 verbetógrafos. Você, amigo da Enciclopédia, que está em dia com a sua assinatura, acesse o site www.enciclopediadaconscienciologia.org e com seu login e senha faça seu download. Atualize para suas pesquisas com a edição 2012. Caso não esteja em dia com a sua assinatura, ligue para o CIAEC 45 3525 2652 e renovando sua assinatura com qualquer tipo de cartão de crédito. É rápido e fácil. Uma boa tarde para todos. Boa tarde a todos. Convidamos você a participar do 7º Fórum da TENEPS e do 4º Encontro Internacional de Tenepsistas, que irá acontecer nos dias 19 a 21 de dezembro. Começa numa segunda e termina numa quarta-feira, no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. O objetivo desse fórum, Encontro Internacional de Tenepsista, é reunir pesquisadores interessados em iniciar a TENEPS, os praticantes novatos e veteranos, os pesquisadores da tenepsologia, para aprofundar o entendimento teórico e prático da tarefa energética pessoal. Convidamos também para o curso do professor Valdo Vieira, que será sobre temas avançados em TENEPS. Este curso vai acontecer no dia 22 de dezembro, será numa quinta-feira, no horário de 8 às 10h30 e de 13 às 15h30, aqui no Tertuliário. Lembrando que nesse dia não vai haver tertúlia. O curso do professor Valdo, ele será gratuito, porém, quem quiser participar deverá fazer sua inscrição na recepção do CIAEC. Para mais informações sobre o 7º Fórum da TENEPS e o curso do professor Valdo, ligue para o telefone 45 3525 2652, recepção do CIAEC, ou pelo e-mail ciaec@ciaec.org. Obrigada.
Estou aqui para divulgar o curso Higiene Consciencial, que está na sua segunda turma, a ser realizado dia 2 e 3 de janeiro de 2012, segunda e terça-feira. Então, vamos começar o ano pensando em higiene consciencial. Nesse curso, nós vamos refletir sobre 3 questões básicas de autossustentabilidade energética. Por exemplo, você reconhece já o seu padrão homeostático de referência? Você já diagnosticou suas distorções cognitivas responsáveis pela maioria das formas de autoassédio? Você está usando a sua volicionina no nível máximo do seu patamar evolutivo, com discernimento e cosmoética? Então, são algumas questões que nós vamos buscar refletir durante esse curso, que vai ser realizado no campus da OIC. Ok? Então, dia 2 e 3 de janeiro de 2012, e maiores informações no CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Quem deseja entrar nessa obra, participar dessa obra coletiva da Enciclopédia da Conscienciologia, a pré-IC da Verbetografia convida para fazer o programa Verbetografia. Esse programa Verbetografia é um curso onde os professores que têm um pouco mais de habilidade, né, de conhecimento na elaboração dos verbetes, vai colocar toda a sua experiência, colocando também técnicas facilitadoras para a construção dos itens do verbete, além de dar uma visão geral das conexões que existem entre as seções. Em resumo, vai explicar um pouco mais o entendimento da elaboração do verbete. Nós estamos com a previsão de 2 programas Verbetografia semipresenciais. O que é esse programa semipresencial? É um programa que consta de 4 dias intensivos presenciais, com aulas com professores e espaço para a pessoa escrever o seu verbete. E, ao mesmo tempo, ele é precedido de 3 aulas que já estão até disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. Essas aulas são gratuitas e, independente da pessoa querer ou não fazer a parte presencial, mas ela é extremamente importante para as pessoas que vão se inscrever para fazer a parte presencial. Então, por isso que a gente considera esse programa, essa modalidade de programa semipresencial. Então, porque tem essas 3 aulas online para assistir, que já estão lá disponíveis, online não, desculpa, virtuais, né? Já estão disponíveis para serem assistidas, e essa parte de 4 dias intensivos e são presenciais. Né? Então, essa parte presencial é que vai ser em janeiro, do dia 9 ao dia 12, cai numa segunda, terça, quarta e quinta. Foi um dia pensado, uma semana pensada, exatamente na época das férias escolares, onde os professores, né, de faculdade já estarão de férias. Tanto os moradores de Foz do Iguaçu quanto outras pessoas de fora de Foz do Iguaçu terão possibilidade de virem a Foz do Iguaçu para fazer. E em fevereiro, logo após o carnaval, logo após o balanço existencial. Então, se você vem fazer o balanço existencial em Foz do Iguaçu, você pode se programar e ficar mais um pouquinho, mais 4 dias, e fazer o seu verbete pessoal e contribuir, aí, participar dessa mega GESCOM aí, grupal, ok? A gente espera vocês, as inscrições são feitas pelo CAEC, 3525-1440, e o código é 45. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete Interação Fisiologia para Fisiologia, de autoria do professor Pedro Fernandes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.